Eu disse, meu Jesus, misericórdia. Mas é assim mesmo, meus irmãos. Meus irmãos, vamos para a leitura da palavra de Deus e por seguinte a pregação da palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, eu estou brincando, viu, meus irmãos? Eu estou até tentando evitar o bolo, né? Pelo autocuidado, né? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Eu quero estar lendo com a igreja do Senhor os versículos de número 7 e também o de número 8. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos de número 7 e também o versículo de número 8 para a nossa breve meditação. Quantos encontraram o texto sagrado, digo amém. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de número 7 e também o de número 8, está escrito assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quantos podem dizer amém? Vamos novamente para o versículo 7. O versículo 7 diz assim, na parte B do versículo: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem é a nossa Páscoa, meus irmãos? Quem é a nossa Páscoa? Cristo é a nossa Páscoa. Meus amados e queridos irmãos, esse é um texto que a maioria dos irmãos aqui presentes, assim entendo eu, tem conhecimento, já leu, já meditou, até porque quantas foram as Páscoas já vividas por cada um dos meus irmãos que se encontram presentes aqui nessa noite. A verdade é que, em uma rápida introdução, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja que se congregava ali na cidade de Coríntios, pertencente à Grécia. Ele escreve essa carta porque algumas coisas precisam ser recolocadas no lugar. Algumas outras precisavam ser colocadas, porque nunca haviam estado no lugar. Então, Paulo está tentando ajustar algumas situações. E aquela igreja, ela está vivenciando um momento muito difícil. Há um grande escândalo dentro daquela comunidade cristã, e aquele escândalo já havia se espalhado por outras cidades. E agora Paulo vai orientar aquela igreja, a liderança daquela igreja e os irmãos que ali congregavam. E Paulo, ele vai focar na questão de que tudo aquilo está acontecendo naquela igreja, porque alguns irmãos ali ainda se utilizando do fermento velho, ou seja, da velha criatura. E esses irmãos, como estão vivendo ainda na nova criatura, que Paulo vai chamar de o fermento velho, ele vai chegar a dizer que esses irmãos, eles estão usando de malícia, de maldade. Por isso ele vai dizer que é necessário mudar essa roupagem, é necessário retirar a massa velha e colocar uma massa nova, que é o novo homem, a nova mulher, a nova criatura, aonde prevalece a sinceridade e a verdade. A palavra sinceridade é a junção de duas palavras. Sinceridade é a junção das palavras sincera,
ou seja, sem máscara, sem hipocrisia. Por isso a palavra sinceridade e verdade são as duas palavras que Paulo vai utilizar no versículo de número 8. Só que como Paulo ele vai falar de fermento, troque o fermento velho pelo fermento novo, Paulo aproveita todo o ensejo daquele momento da carta, e Paulo vai aproveitar e falar a respeito da Páscoa. É bem verdade que era uma festa tradicional dos judeus, mas uma festa que aquela comunidade já tinha ciência, já compreendia do que se tratava. E Paulo agora, explanando a esse respeito, ele vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Então, de fato, a Páscoa, ela era uma festa de ordem divina, porque de fato é Deus quem ordena essa festividade. A Páscoa, ela não nasce no coração dos judeus, na mente deles. Eles passaram pelo aquele momento de livramento, de escape do Egito, e agora decidiram realizar uma festa por nome de Páscoa. Não, a verdade é que a Páscoa é uma festa de ordem divina. É Deus quem ordena, é Deus quem traz a existência. Uma festa, bem verdade, judaica, comemorada somente pelos judeus. Era uma festa que era comemorada na primavera, exatamente no dia 14 de Abib, o primeiro mês do calendário judaico. Quando eles retornam do cativeiro da Babilônia, é substituído o nome no calendário judaico, o nome do mês de Abib por Nissan. Então, 14 de Abib até antes do cativeiro. Após o cativeiro, 14 de Nissan. Se tratava do primeiro dia, na verdade, do primeiro mês do calendário judaico, o que equivale aproximadamente ao nosso março ou abril, aqui no Brasil. Então, a verdade é que a celebração da Páscoa era uma celebração, uma ceia, podemos assim dizer, realizada em família, ao qual era servido o cordeiro. Diga para quem está ao seu lado, não era peixe. Pois é, meus irmãos. Então era servido o cordeiro, era servido o vinho, era servido os pães asmos. Esses dias uma jovem me perguntou: o que é o pão asmo, pastor? É o pão sem fermento. Com certeza ela leu no decorrer desses dias o texto, e aí veio a dúvida, né? Então, meus irmãos, era servido na Páscoa um cordeiro, vinho, o pães asmos ou pães sem fermento, e também ervas amargas. Então, a verdade é que não tinha nada a ver com peixe, e muito menos com ovos de chocolate, né? Com chocolate, e aqui passa muito distante o coelhinho, que não tem nada a ver com coelho, né, meus irmãos? O cordeiro, ele apontava totalmente para Cristo, Cordeiro de Deus, que inclusive João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O vinho apontava para o sangue de Cristo, porque sem derramamento de sangue, como escreveu o escritor aos Hebreus, não há remissão de pecados. Os pães asmos ou pães sem fermento apontava para a vida de Cristo sem pecado, já que o fermento é um símbolo de pecado. Olha, Paulo está escrevendo a uma igreja que está vivendo um pecado escandaloso, e ele vai utilizar-se da palavra fermento, né? Então, o fermento era considerado, meus irmãos, pecado. Era assim, havia uma aplicação dentro desse contexto. Então, justamente o pão sem fermento, o pão sem pecado, a vida de Cristo sem pecado, sem erro, sem falha. Enquanto que as ervas amargas, elas falam justamente sobre
o sofrimento de Cristo no decorrer de toda a crucificação. Eu acredito, meus irmãos, que no decorrer desses dias, de sexta-feira para cá, quase nenhum de vocês comeu cordeiro nessa Páscoa. Se duvidar, ninguém comeu. Mas a maioria aqui possivelmente comeu peixe. Eu não vou nem perguntar porque é praticamente quase que todos, né? Pastor, eu nem comi cordeiro e eu nem comi peixe. Eu comi foi carne. Será que eu pequei, pastor? É o seguinte, se você tiver comido maminha ou picanha, você pecou. Pecou por quê, pastor? Porque não me convidou. Que eu teria ido comer com você. Então esse foi o seu pecado. Então o cordeiro, meus irmãos, que era sacrificado na Páscoa, ele era um cordeiro de 1 ano, era macho, sem mancha, sem defeito, era separado no 10º dia do mês de Abibe, e no dia de número 14, o 14º dia, ele era justamente sacrificado. Ele deveria ser assado no fogo, com a cabeça, pernas, partes internas por completo, e nenhum osso poderia ser quebrado. Era necessário ser comido naquela mesma noite. Inclusive, somente judeus e estrangeiros que eram circuncidados poderiam participar da festa de Páscoa. Quando a gente está lendo o livro de Êxodo, ali justamente no capítulo de número 12, dos versículos de número 11 até o de número 14, fica muito claro ali para a gente como era todo o processo da festa, como era para ser realizado a festa da Páscoa. A verdade é que Moisés explica assim, nos mínimos detalhes, concernente à festividade da Páscoa. Interessante é que a palavra Páscoa em hebraico é Pessá, que significa literalmente passar por cima. Por que esse nome? Porque o anjo da morte, ele passaria por todo o Egito, e ele mataria todo o primogênito de todas as casas, sem exceção. Ele só teria que respeitar, ou seja, passar por cima, ou seja, não tocar em ninguém, naquelas casas, naqueles lares, aonde nos umbrais das portas havia a marca do sangue do cordeiro. Então por isso o nome Páscoa, Pessá, passar por cima, porque quando o anjo da morte, ele veio matando todos os primogênitos no Egito, ao chegar ao arraial dos hebreus, ele teve que passar por cima de todas as casas, e não tocou em nenhum dos primogênitos dos hebreus. Por quê, pastor? Porque havia a marca do sangue do cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Dentro do âmbito do mundo espiritual, a sua casa, a minha casa, ela é marcada pelo sangue do cordeiro, e o diabo não pode tocar. E eu quero nessa noite, aproveitando o ensejo desta palavra, liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Os planos e projetos do diabo contra a sua casa, todos irão cair por terra. Deus vai frustrar os planos e projetos de Satanás contra a sua vida e contra a sua família, porque a marca do sangue do cordeiro se encontra lá. E se você acredita nessa palavra, manda um glória para Jesus. Após a ceia da Páscoa, aquele dia, o 14 de Abibe, o 14 de Nissan, ou seja, a partir do dia 15,
havia 7 dias de festa seguido, que era justamente a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. A verdade é que a gente não pode desassociar a festa da Páscoa da festa dos pães asmos. Era uma festa que praticamente continuava. Então, dia 14, a festa da Páscoa. A partir do dia 15, a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos. É como se fosse a espécie de uma extensão da própria festa da Páscoa. Então, o apóstolo Paulo, ele vai pegar essa tipologia e ele nos remete, ou seja, ele nos leva à ideia de que a Páscoa ainda precisasse ser celebrada. Claro que não mais na forma que era celebrada no Antigo Testamento. Até porque lá no Antigo Testamento apontava para Jesus. E toda a sua simbologia, todo o motivo da sua existência se cumpre ou se cumpriu justamente em Jesus. Mas ele começa trazendo uma aplicação espiritual, quando ele vai falar a respeito do fermento. Ele diz: não com o fermento da maldade, da malícia. Meus irmãos, o que ainda tem de irmãos que está há anos na igreja, mas ainda usa de malícia. Diga assim para quem está ao seu lado: a malícia é do capeta. Diga assim: você sabia disso? Irmãos maliciosos, maldosos, sabem que vai causar o mal, mas se disfarçam, como se não fosse causar, ou como se não soubesse que ia causar. Estão sabendo de tudo, estão por trás de toda a armação, de tudo que está acontecendo, são maliciosos. E Paulo está batendo direto contra a malícia, contra a maldade, porque a malícia aponta para a maldade. A malícia aponta para um coração que ainda não nasceu de novo, que ainda se utiliza das marcas do velho homem. É por isso que Paulo ele bate na tecla de que a gente precisa trazer para a nossa vida a nova massa, o novo homem, a nova mulher, uma vida centrada na verdade e uma vida sincera diante dos homens, diante da sociedade. Paulo está falando de vivermos uma nova vida, de nós abrirmos mão do velho homem, do fermento velho, e sermos justamente essa nova massa em Cristo. Porque se a gente estiver aqui, meus irmãos, e a gente se deter no homem velho, na massa velha, e a gente não abre mão dessas malícias, dessas maldades, a gente está perdendo nosso tempo aqui, meus irmãos. Porque aqui é um local onde a gente precisa ter uma vida voltada para o Senhor. Então, se é de você gastar tempo aqui servindo e adorando a Deus, que seja de verdade, que seja na sinceridade, que seja a vida de um novo homem, de uma nova mulher, sem enganar, sem malícias, sem maldades. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito, eu só estou dizendo que você precisa ser verdadeiro e sincero, ter uma vida nova na presença de Deus, sem malícias, sem maldades. É isso que Paulo está focando aqui. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, ele diz:
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. No versículo 7, parte B, Paulo chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós, ou seja, Cristo é a nossa Páscoa. Paulo deixa isso muito claro, ele é sem rodeios, ele foi categórico ao afirmar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, meus irmãos, a Páscoa, de fato, era uma festa judaica comemorada uma vez ao ano, exatamente no primeiro mês do ano do calendário judaico, o dia 14 de Abib ou 14 de Nissan. Mas qual era o propósito da Páscoa? Sabemos que é uma festa ordenada por Deus. Mas qual era o propósito dessa festividade? Ora, o principal propósito da Páscoa era justamente que os hebreus, que por seguinte se tornariam judeus, hebreus, israelitas e judeus. Os hebreus, eles pudessem recordar do que Deus havia feito por eles. A primeira Páscoa foi comemorada exatamente no dia que eles irão deixar o Egito, ou seja, que eles seriam libertos da escravidão, do jugo de Faraó. E assim, meus irmãos, da mesma forma, é a simbologia, é a representação da Páscoa para nós. Porque a Páscoa para a igreja também simboliza a nossa libertação do Egito, que é o mundo, das garras de Faraó, que é Satanás, e a liberdade de cultuarmos ao Senhor. Porque Cristo morreu por nós, nós fomos libertos desse mundo vil, nós fomos resgatados das garras de Satanás, ele não tem mais domínio sobre nós, nós somos propriedade exclusiva de Deus, e hoje temos total liberdade e acesso para adorar ao Senhor. Aleluia! Diga para quem está ao seu lado, você é livre, meu irmão. Talvez a gente não tenha noção do peso dessa palavra, do que de fato significa isso. Ah, meu irmão, as algemas foram quebradas, os cadeados foram despedaçados. Você era algemado por Satanás, era escravo do mundo, mas hoje você é um servo e uma serva de Cristo. Hoje você é um adorador do Deus que fez os céus e a terra. Você é dele, pertence a ele, somente a ele. Aleluia. Mas a pergunta é: a igreja tem que celebrar a festa da Páscoa? Não é uma festa judaica? A igreja tem que comemorar a Páscoa, pastor? No sentido literal de como os judeus a celebravam, é claro e evidente que não. Mas essa festa, ela precisa ser celebrada dentro da figura, do simbolismo do seu cumprimento. Por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo escreve algo de suma importância, mas vamos focar no versículo 17. Ele fala que as festas do Antigo Testamento eram sombra do que havia de vir. Então, sombra é o mesmo que imagem ou figura. O que é uma sombra? Uma imagem. O que é uma sombra?
uma figura. A Páscoa, ela apontava para a obra redentora de Cristo na cruz, como nosso Cordeiro Pascal. A sombra nada mais é do que uma projeção. Na sombra não se vê cor. Na sombra não se vê os detalhes. Na sombra a gente até cria a espécie de uma imaginação sobre algo, mas não dá de fato para entender, compreender e interpretar totalmente. A gente até cria algo na mente, olhando para a sombra, mas não dá para detalhar, porque a sombra não detalha. Então, sabemos que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, enquanto que o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento. No Antigo Testamento tem um cordeiro, um animal sendo sacrificado. No Novo Testamento tem Jesus diante dos discípulos. Então agora já não é mais uma sombra, uma imagem, uma figura, agora é real. Então de fato existem essas pequenas diferenças, que na verdade pequenas na modo de falar, mas são grandes diferenças. Então quando Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele está dizendo que da mesma forma que um cordeiro era sacrificado por uma família na Páscoa, Cristo foi sacrificado por nós, a família de Deus. Quem faz parte aqui da família de Deus? Você lembra o que Jesus respondeu quando indagaram ele? Senhor, tua mãe e teus irmãos chegaram. E aí, todo mundo aqui abre passagem para eles passarem e se aproximarem do Senhor. Tem uns lugares aí especial para eles sentarem. Aí Jesus disse: mas quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, assim como eles, vocês também são minha família. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai pertence à minha família. Então, meus irmãos, o fato da morte de Jesus ter acontecido na Páscoa não foi mera coincidência, porque eu já disse aqui e eu volto a dizer: Deus não trabalha com coincidências. O reino de Deus é altamente organizado e planejado. Então tudo foi parte de um plano muito bem elaborado da parte de Deus. Mas não somente a Páscoa, meus irmãos, mas todo o cenário bíblico, a Bíblia no todo, ela aponta justamente para Cristo. É o que nós chamamos na teologia de convergência bíblica. O Antigo Testamento converge para Cristo. Ele aponta para Cristo. Não tem como olhar para o Antigo Testamento e não ver Cristo. Não é impossível. Quando você olha para o Antigo Testamento, quando você se debruça diante dele, você vê Cristo lá, simbolizado em forma de figura, mas está lá. Porque aponta para ele, meus irmãos. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, palavras ditas por Jesus. A verdade é que toda a tipologia, por exemplo, do tabernáculo de Moisés, a arca de Noé, a serpente que Moisés levantou no deserto, tudo isso aponta para Cristo. Assim, de uma forma muito clara, não precisa de muito esforço, não. Fica muito claro assim nos textos.
no tabernáculo de Moisés, por exemplo, e também no templo de Salomão, era possível, ao acessar, se encontrar com Deus eterno e ter um momento de intimidade com Ele, no Santo dos Santos. Pois é, em Jesus também é possível se encontrarmos com o Pai e termos intimidade com Deus. João capítulo 14, versículo 6: ninguém vem ao Pai se não for, diga para quem está ao seu lado, não tem outro jeito. É só Ele que dá acesso ao Pai. É só Ele, meus irmãos. Quanto à arca, por exemplo, a arca de Noé, houve salvação somente para quem entrou na arca. Como também só há salvação para quem está em Jesus. Não é Buda, não é Maomé, não é a nossa irmã Maria, não é o Cícero de Juazeiro, não é o Francisco de Canindé. É só Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a única porta de acesso ao Pai. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. A salvação é exclusivamente por intermédio de Jesus. E quem tem andado por esse caminho, adora e bendiz o nome dele nessa noite. Aleluia. Não há outro acesso, não há outra forma. A serpente de bronze, por exemplo, que Moisés levantou no deserto, foi um símbolo de cura e salvação para o povo hebreu. Números capítulo 21, versículo 8 diz: aquele que for picado por uma serpente, ao olhar para a serpente hasteada, ou seja, a serpente de bronze que Moisés levantou por ordem de Deus, terá vida. Então, ao olhar para a serpente de bronze, todo aquele que era picado por uma serpente venenosa, claro, ao olhar para a haste, aquela serpente de bronze, agora teria vida, não morreria. Irmão, está claro ou não está? Mais claro do que isso aqui. Ora, picado pela serpente, que é a serpente do Éden. Eu vou ajudar vocês. Satanás. Agora responda por gentileza, que está sendo gravado. Quem é a serpente do Éden? Satanás. Aí quem fosse picado pela serpente, o que é que acontecia? Quem olhasse para a haste levantada, com aquela serpente de bronze, não morreria, teria vida. Meu irmão, é a mesma coisa. Quem é mordido, picado pela serpente, que é Satanás, ao olhar para Cristo, porque esse olhar aqui é justamente a fé em Cristo, contato com Cristo, a vida entregue a Cristo, o que é que acontece? Não morre, tem a vida eterna, como escreveu João, meus irmãos. Esses são somente alguns exemplos da convergência bíblica, que toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Mas quanto à celebração da Páscoa, a gente retorna lá para o Êxodo capítulo 12. Lá no versículo 3, diz que ela precisava ser celebrada em família. Sabemos que a salvação é individual, a gente utiliza muito essa frase, né? A salvação é individual. Mas nós percebemos o quanto Deus pactua com a família, o quanto Deus ama a família. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Para Abraão, Deus disse: em ti serão benditas não somente a tua, mas todas as famílias da terra. Ele é um Deus que atenta, que olha para a família, porque família é plano e projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Então Deus tem plano e projeto com a minha família e com a sua família. É por isso que o diabo investe tão pesado na família, porque o diabo tem ciência da importância da família e de como Deus enxerga a família. Uma família desestruturada nos desestrutura, meus irmãos. A família, quando não vai bem, a gente também não vai bem. A família, quando está doente, a gente também adoece. A família, quando começa a naufragar, a gente também começa a naufragar. Assim também como a família, quando alcança sucesso, a gente alcança sucesso junto, porque família é algo que caminha junto, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: talvez até hoje só você da sua casa serve a Deus, adora a Deus. Eu um dia vivi dessa forma, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não abra mão da sua família, não desista da sua família, persevere pela sua família, continue orando pela sua família, porque quando você menos esperar, eles estarão entrando por essas portas, eles entregarão a vida a Jesus. O Senhor vai entrar na tua casa para salvar, para fazer maravilhas, porque Ele é o Deus que muda a história de uma família. Só quem entende essa palavra, manda glória para Jesus. No versículo 4, ele diz que se a família for pequena, que aí juntasse com o vizinho, convidasse o vizinho e agregasse ali para juntos celebrarem a Páscoa, usufruírem do Cordeiro. Então, Deus agora orienta Moisés para orientar os hebreus a se ligarem ao vizinho. A igreja é uma família. Aos nossos olhos, nós somos muitos. Mas quando a gente olha para a sociedade no todo, a gente vê que nós somos poucos. Mas como assim, pastor? Quando eu me refiro que nós somos poucos, eu quero dizer que mesmo nós se achando que somos muitos, cabe mais alguém. Tem espaço para mais alguém. Apesar dos irmãos que viajaram, mesmo que eles estivessem aqui, mesmo que hoje não tivesse faltado ninguém, toda a congregação do Arpoador tivesse reunida aqui, eu continuo dizendo, ainda continuaria cabendo mais alguém, porque a igreja é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, ou sempre cabe mais alguém. Isso aqui fala, meus irmãos, de nós justamente estender o Cordeiro a mais alguém, estender o Cordeiro aos nossos vizinhos. Convide os seus vizinhos para vir adorar a Deus junto com você. Reparta o Cordeiro com seus vizinhos. A igreja sempre cabe mais um. Se você já tem usufruído desse ambiente espiritual, se você já tem usufruído da vida com o Cordeiro, ai, tem vizinho seu que nunca usufruiu, então não deixe de convidá-lo. Reparta o Cordeiro com seus vizinhos. Aleluia. Sabe, meus irmãos, talvez você diga assim: pastor, mas não vem. Mas você já convidou? Eu só sei de uma coisa, meu irmão: só vem se convidar. Se você continuar de boca fechada, não vem não. Ou você está esperando o anjo descer lá na casa do seu vizinho, convidar ele. Não é função do anjo, ele não vai fazer isso.
Diga para quem está ao seu lado, é função sua. O anjo não vai fazer o que cabe a você fazer. Mas no versículo 5 diz que o cordeiro tinha que ser sem mácula. O nosso Cristo, ele viveu sem pecado. Ele foi um cordeiro perfeito. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Eu caminho agora para o final, mas já deu para você perceber o paralelo da Páscoa judaica com Cristo. Ele de fato é o nosso Cordeiro Pascal. Na sexta-feira, ele se entrega por nós. Na sexta-feira, ele é moído, ele é escarnecido, ele é zombado, ele é maltratado, ele é humilhado, ele é cuspido, ele é crucificado, ele se faz maldito por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele sofre tudo isso, mas no domingo, ainda pela madrugada, porque a sexta é a sexta do luto, é a sexta da dor, é a sexta das lágrimas, é a sexta da desesperança, é a sexta da agonia, é a sexta da tristeza, é a sexta do lamento, mas no domingo pela madrugada, Arai Shuripa Kaya Doi Kafondaraia, ele ressurge dentre os mortos, o sepulcro não o deteve, as portas do sepulcro se abrem, a terra se curva e a esperança ressurge para a humanidade, porque no domingo pela madrugada ele ressuscitou, e só quem pode adorar a ele nessa noite adora. Aleluia, aleluia. Ele não somente ressuscitou, como ele está vivo para todo sempre e em breve, mas muito em breve voltará para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Adore a ele nessa noite. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça e nós iremos fazer uma oração nesse momento. Pai, nós queremos te bendizer pela tua palavra, nós queremos te louvar, porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que não poupou o teu único filho, o teu filho unigênito, antes o entregou por nós. E não foi porque nós fazíamos algo para ti, não, Senhor, pelo contrário. A gente estava tão distante, tão longe, no lamaçal de pecado, escravos de Satanás, com a vida entregue aos prazeres, aos desejos pecaminosos. Mas mesmo assim,
O Senhor entregou o teu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós te louvamos, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu sacrifício por nós, Jesus, nos resgatou do Egito, deste mundo tão cruel, deste mundo sem compaixão. O teu sacrifício na cruz nos resgatou das mãos, das garras de Faraó, que é Satanás, e nos deu livre acesso ao Pai, e nos deu liberdade de adorar. Ó Senhor, olha para o teu povo nessa noite, olha para a tua igreja nesta noite, que a tua graça esteja sobre nós.